Oi, pessoal. Hoje, continuando ontem, vamos entrar em Mateus capítulo 7. Está escrito em Mateus capítulo 7, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Eu, desde criança, frequentei a igreja. Eu já falei antes, mas frequentando a igreja, eu queria esforçadamente servir ao Senhor. A igreja falava para eu viver de uma forma bondosa, e eu me esforcei para viver de uma forma bondosa. E eu queria me sacrificar pelas pessoas, e também me esforcei para cumprir os 10 mandamentos. Mas com o passar do tempo, eu vi que eu estava me tornando numa pessoa má. Então, ficando com 15, 16, 17 anos, eu comecei a perceber a minha pessoa me aprofundando no pecado. Então, por que eu sou bom? Eu sou bonzinho e estou vivendo assim? Eu sou bonzinho e por que estou vivendo assim? Eu estava frequentando a igreja, eu estava me esforçando para fazer bondade. E eu me esforcei para viver de uma forma fiel. E eu pensei que eu era uma pessoa boa e limpa. Mas com o passar do tempo, o que eu percebi? A vida espiritual de alguma forma não estava dando certo. Eu estava ficando cada vez mais difícil. Não só a vida espiritual, a minha vida estava ficando difícil. Eu não conseguia mais ter vida lá na escola. O meu trabalho também não estava dando certo. E no final eu decidi o quê? Eu vou entrar na base do exército para poder me especializar numa área. E eu vou me especializar nessa área e daqui para frente eu vou poder viver bem. Eu tinha decidido isso. Porque naquele tempo não era nada difícil entrar no exército. Eu nem havia imaginado que eu não ia passar no exame. Então, primeiro eu fiz o exame físico, né? Eu fiz aquele exame, eu fui pro oftalmologista, eu fui pro dentista e eu fui para todos os médicos. E a primeira coisa, eu fui no dentista e o meu dente da frente era quebrado. E por causa que meu dente da frente era quebrado, eu fui rejeitado por causa do dentista. E eu pedi para o examinador: é verdade que meu dente da frente é quebrado, mas você não pode me ajudar? E o examinador falou: você pode fazer esse seu dente? Se você tratar esse seu dente, eu posso deixar. Mas, infelizmente, naquele tempo eu não tinha dinheiro para cuidar do meu dente. Aí eu falei para ele: mesmo que eu deixe você passar, se eu escrever no teste que eu deixo você passar, mas o dente da frente vai aparecer, não tem como eu mentir. E quando eu vi, é verdade. E naquele tempo eu fui rejeitado. E essa rejeição me trouxe uma grande mudança na minha vida. Naquele tempo eu pensei que eu era bom, eu era inteligente. Eu pensei que eu era bonzinho. Mas quando eu vi a minha pessoa naquele tempo, eu era tão bobo. Eu não era bonzinho. Eu não era também fiel.
Quando eu abri meus olhos e vi a minha pessoa, eu pensava que eu era bonzinho e bom, mas quando eu vi, eu tinha muita sujeira. Uma pessoa que foi rejeitada no exame para entrar na base do exército, naquele tempo, porque os soldados não eram bem tratados na Coreia, era um lugar que só você ficar na fila que você passava. E eu era a escória, porque eu era aquele que estava no último lugar, porque não podia entrar ali. Naquele tempo, nossa, eu pude descobrir quão sujo e quão mal eu era. Até antes de eu descobrir a minha pessoa, eu sempre pensei que eu era uma pessoa boazinha. Se eu pudesse qualificar minha pessoa, se o máximo fosse 100, se eu, naquele tempo eu fosse 100, eu me qualificava em 1000, 10.000. Então eu sempre julgava as outras pessoas, desprezava as outras pessoas. Eu não podia falar nada de bom para outras pessoas. Ai, por que aquele cara vive a vida daquele jeito? Ai, nossa, aquela pessoa lá tem um problema. Por quê? Porque eu não conhecia exatamente a minha pessoa. Quando eu não conhecia exatamente a minha pessoa, porque eu pensava sempre que a minha pessoa era melhor que a outra, eu desprezei muitas pessoas ao meu redor. E eu sendo pouco a pouco rejeitado. Uma pessoa que eu era 100, eu pensava que era 1000. E quando a outra pessoa era 1000 e eu pensava que era 100, vocês acham que eu ia gostar daquela pessoa? E assim eu comecei eu comecei a me fechar, porque eu me achava, eu estava me isolando. Por isso eu sempre julgava as outras pessoas. E quando eu brigava, eu sempre estava correto. Eu pensava que todo o meu pensamento era correto. E depois que eu parei para pensar, quanta coisa errada, quanta coisa errada estava pensando. Então, o que eu pensava era errado e era arrogante. E eu era uma pessoa que julgava outra pessoa. Eu era uma pessoa que não conhecia exatamente a minha pessoa. Porque eu me amava. Então, o que eu estava errado, eu podia deixar passar reto. Mas se a outra pessoa errava, era muito difícil deixar passar reto. Quando eu errava, acontece, né? Ai, o que tem? Ai, não seja tão exigente comigo. Ai, por que você está exagerando dessa forma comigo? Eu falava assim. Mas quando um outro amigo errava, ai, você sempre faz isso. Antes você também fez isso. Ai, você é muito mal. Era assim que eu brigava. Então as pessoas começaram a não gostar de mim. Pouco a pouco eu comecei a me isolar. Eu tinha um amigo. Ele era muito mais bonzinho e muito mais alto do que eu e mais bonito. E realmente ele tinha uma personalidade muito boa. Eu perdi em tudo para esse amigo. Ele era alto e bonito. Eu sou baixinho. E também até eu sou meio feio. E também eu sou meio fresco na minha personalidade. E esse meu amigo quebrou uma coisa. E eu fiquei bravo. E eu gritei com ele. E esse meu amigo veio para mim. Oksu, desculpa. Ai, se você quebra as minhas coisas e pede desculpa, é tudo? Ai, eu gostava tanto disso. E aí esse meu amigo alto veio. Oksu, acho que você tá bem bravo, né? Você acha que eu não vou ficar bravo? Ai, nós somos amigos, você vai ficar bravo com isso? Eu te dou o meu. Não tem problema, né, o meu ser teu. Eu fiquei com tanta vergonha. Eu, por causa de uma coisa
insignificante que quebrou. Eu fiquei bravo, irritado, e aí ele falou que ia me dar o meu. Eu fiquei com tanta vergonha. E eu pensei naquele tempo, realmente eu não tenho nem comparação com ele. O meu nível é muito mais baixo do que o dele. Eu sempre sou assim. Eu fiquei com tanta vergonha. E depois disso, eu realmente me encontrei com Deus. E eu fui depois para minha cidade natal. E esses meus amigos, meus outros amigos falavam frequentemente desse nosso amigo. Aí eles falaram, aquele nosso amigo se casou. É verdade? Nossa, e sabia que a esposa dele é tão bonita? Ela é de Busan. E ela se candidatou a ser Miss Coreia. Mas ele também é bonito, né? Ele também tem uma boa personalidade. Com certeza ele ganhou uma boa esposa. Eu falei isso. Aí depois de 3 anos eu voltei para minha terra natal. Eu me encontrei com o meu amigo. Oxo, lembra daquele nosso amigo? Por quê? Diz que ele se suicidou. O quê? Ele se suicidou? Uma pessoa com personalidade tão boa, por que se suicidou? A gente não conseguia saber o motivo. Eu não sei por quê, mas ele se suicidou. Eu não sei se ele teve um conflito com a esposa. Eu não tinha nem comparação com esse meu amigo. Mas até os meus 19 anos, eu pensava que eu era bom. Eu pensava que eu era inteligente. Eu pensei que eu era correto. Eu sempre julgava as outras pessoas. Eu sempre tinha conflito com as outras pessoas. Eu sempre desprezava as outras pessoas. Eu não escutava nada que as outras pessoas falavam. Porque eu era bom. E naquele tempo, depois que eu fui rejeitado para entrar no exército, Deus me concedeu a graça e pela primeira vez eu vi a minha imagem. Eu fui rejeitado para entrar no exército, numa área técnica. Então, o meu julgamento em si estava errado. Eu descobri que a minha pessoa que eu achava que era inteligente não era nada. E naquele tempo, que coração começou a surgir em mim? Eu sempre me achava bom, eu sempre me achava inteligente, porque eu era bonzinho. Então eu sempre falava dos outros, e eu sempre me pontuava bem, e eu sempre me esforçava para falarem mal dos outros amigos. Eu vivia dessa forma. Mas desde aquele dia, no meu coração, pouco a pouco, eu comecei a descobrir o quê? Eu sou uma pessoa muito má. Então, Satanás, para utilizar o ser humano, ele começa a elevar o nosso coração. Como ele eleva o nosso coração? Mesmo que você seja bem feio, mas se a sua íris é bonita, ou o seu corpo é bonito, ou se seus dentes são bonitos, todo mundo tem uma coisa bonita. E essa pessoa pensa que só isso é bonito. Por mais que seja feio, tem uma coisa bonita. E porque só pensa nessa coisa bonita, eu falei aquela hora, eu era qualificado 100. Porque só pensa naquilo que é bom e esquece do que é ruim, nem enxerga o que é ruim, então eu me qualifico, me pontuo de uma forma mais alta. Porque a minha pontuação é maior, eu desprezo as outras pessoas, eu julgo, acaba acontecendo assim. Qualquer pessoa que seja pode fazer bem e pode fazer mal. Eu falo para muitos jovens estudantes, daqui para frente vocês vão se casar. Quando vocês se casarem, vocês escutem bem o que eu vou falar. Não tem problema se a pessoa é feia. Não tem problema se o outro não ganha bem.
Você nunca se case com uma pessoa que pensa que sempre está certo. Então, no começo da nossa vida, todo mundo sempre pensa que está correto. Mas a gente tem que descobrir num certo ponto da minha vida que eu posso estar errado, que eu também posso errar. Até eu descobrir que eu estou errado, que eu posso errar. Porque eu sempre penso que estou errado. Porque eu sempre desprezo as outras pessoas. Eu não escuto o que as outras pessoas falam. E eu me torno numa pessoa que somente eu fico falando das minhas coisas. E se eu descobrir que eu sou uma pessoa suja e má e imunda, se eu descobrir que eu errei, eu vou desprezar outras pessoas, vou julgar, eu vou menosprezar, eu vou pensar que eu faço bem. Desaparecendo esse tipo de coração, eu vou querer viver uma vida correta, reta. Então, era outubro de 1962. Quando eu vi a minha pessoa, eu vi que eu era muito suja e mal. Sabe o que era engraçado? Até pouco tempo atrás, eu pensava que eu era uma pessoa correta e certa. Realmente, eu era um tolo. Eu era muito insensato. Eu era esse tipo de pessoa e não me reconhecia. E desde então minha vida começou a mudar. Meu coração começou a abaixar. Começou a ficar humilde. Então, até então, eu sempre vivi com o meu pensamento. Depois que eu desconfiei de mim, não podia mais confiar em mim mesmo, Deus concedeu que graça. Deus me abençoou, me deu alegria e eu pude ver Deus me ajudando. Desde então, minha vida começou a mudar. Então, aquele que julga, porque ele sempre pensa que está correto, mesmo tendo a mesma vida espiritual. Em João capítulo 3 fala sobre Nicodemas. Em João capítulo 4 fala sobre a mulher samaritana. O Nicodemus, ele vivia uma vida correta e certa. Qualquer um que visse, ele vivia uma vida correta. Porque ele era uma pessoa correta, mesmo conversando com Jesus Cristo, ele falava que o pensamento dele estava correto. Ele não conseguia aceitar a palavra de Jesus Cristo. Jesus Cristo falou: em verdade, eu digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos falou: sim, é verdade, Senhor, eu não sabia disso. Então, como é que eu posso fazer para nascer de novo? Então, não foi assim que a conversa fluiu. Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Está falando uma coisa sem sentido. Então, Nicodemos, ele falou assim, como se ele tivesse certo e Jesus errado. Mas esse mesmo Jesus Cristo, em João capítulo 4, ele se encontrou com a mulher samaritana. Quando essa mulher se encontrou com Jesus Cristo falou uma coisa sem sentido. Quando Jesus pediu de beber para aquela mulher, essa mulher falou: como sendo tu judeu pede de beber a mim que sou mulher samaritana? Jesus falou o quê? Se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A mulher respondeu: Senhor, tu não tens com que tirar a água e o poço é fundo, onde pois tens água viva? Ela não estava falando que ele estava errado, ela estava continuamente perguntando como podia fazer, né? Então, é uma conversa que eu jamais posso me esquecer. E Jesus falou: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E essa mulher perguntou: nossa, onde que existe uma água que não volta a ter sede? Não faz sentido. Não, ela não falou isso.
Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem preciso vir aqui buscá-la. Se essa palavra de Jesus combinar com o meu coração, eu aceito. Se não combina, eu não aceito. Mas essa mulher, ela é uma coisa que não combinava. Mas ela aceitou essa palavra. Por quê? Porque a vida dela estava errada. Ela se divorciou várias vezes. Ela também não queria viver desse jeito. Mas ela se separou do seu marido. Várias vezes se separou. E estava vivendo de uma forma dissoluta. Porque tudo estava errado. Ela não pensou que Jesus é quem estava errado. Ela estava de coração aberto para aceitar. Porque outras pessoas, elas eram corretas. Elas, o que não combinava com o seu pensamento, rejeitava tudo. Hoje em dia, muitas pessoas têm vida espiritual assim, como elas sendo o centro. Se elas tiverem elas como conceito, porque ela é o conceito, se ela não tiver certa, então está tudo errado. Então ela que sempre tem que estar certa. Então as pessoas têm esse tipo de vida espiritual. E acaba desprezando, julgando todas as outras pessoas. Essa é a característica desse tipo de pessoa. Elas julgam com mentiras, misturando com mentiras e sempre está na posição de ser uma pessoa correta. Por isso Jesus Cristo falou, não julgueis para que não sejais julgados. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira... Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Então, as pessoas têm uma trave no teu próprio olho. Não enxerga isso. Só vê o argueiro no olho do outro. Ai, que ruim tá com esse argueiro no olho. Deixa que eu vou tirar. Quem é que faz isso? As pessoas que se julgam estar corretas em tudo. Mas a maioria das pessoas, porque elas têm a vida espiritual centralizada em si, porque elas têm o seu próprio conceito, elas são muito concentradas em estar corretas. Então, se as outras pessoas erram, elas julgam fortemente. Mas sabe o que é interessante? Dentre vocês, tem muitas pessoas assim. Mas eu não sou assim. É aquela pessoa que é exagerada. A maioria das pessoas pensa assim. Eu sou bonzinho. Eu não teve jeito, mas eu menti uma vez ou outra. É porque não teve jeito, mas eu errei naquele trabalho uma vez só. Mas eu sempre fiz bem, eu sempre fui inteligente, eu sempre fui correto. Então, tem muitas pessoas que confiam em si mesmas. Por isso começa a surgir problema na vida espiritual. E Jesus Cristo falou: não julgueis para que não sejais julgados. Por que você julga? Porque você não enxerga a sua pessoa. Porque essa pessoa se acha correta. Porque tudo que ela pensa, ela acha que está certa. Se ela acha que está certo, então está certo. Se ela acha que está errado, está errado. Então, sempre que outra pessoa, se ela não quer nem escutar o que outra pessoa fala, sempre que insistir o que ela acha que está correto, ela nem sabe direito. Quando ela pensa que está errado, ela pensa que está tudo errado. Essas pessoas não têm uma vida espiritual correta. Jesus Cristo falou, não julgueis para que não sejais julgados. Mesmo falando para a gente não julgar, pouco a pouco eu acho que eu estou correto e começo a julgar. Eu tenho que descobrir quão sujo, mau, imundo, pecador. Se eu souber que eu sou isso tudo diante de Deus, eu não vou mais julgar.
E assim eu vou poder glorificar a Deus. E assim, se a gente puder ter esse tipo de vida espiritual diante de Deus, é maravilhoso. Ou assim, como o publicano Zaqueu, outros publicanos, ou os enfermos, ou a mulher surpreendida em adultério, essas pessoas sempre estavam perto de Jesus. Na época de Jesus, os escribas, fariseus, intérpretes da lei, essas pessoas sempre estavam contra Jesus. Eles julgavam a Jesus e ficavam contra Jesus. Nós também somos assim. Se eu não conhecer exatamente a minha pessoa, eu penso que tudo está correto. Eu quero ensinar as outras pessoas, eu só quero falar como é que tem que ser. Mas se eu descobrir a minha pessoa errada, eu vou me tornar a pessoa mais miserável e coitada desse mundo. E assim, acreditando no Senhor, eu vou poder me transformar numa pessoa que vai poder agradecer. Por isso que Jesus falou para a gente não julgar. Porque se a gente julgar, a gente é que vai ser julgado. Então, a vida espiritual não é olhar para a nossa pessoa. Se a gente olhar para a nossa pessoa, a gente vai descobrir quão sujo, mau e imundo nós somos. Isso é muito gratificante. Teve uma época que eu sempre pensava que eu era bom, mas depois que eu descobri quão sujo, quão mau e imundo que eu sou, Deus pôde me conceder sua graça e misericórdia. Muito obrigado. Até a próxima.